Olá! Nesta videoaula conversaremos sobre a potência de criar novas realidades coletivamente para solucionar nossos desafios de mudança. Vamos lá? Na aula anterior vimos que na primeira parte da jornada da mudança, com a visita ao campo, já acessamos o sistema com toda a sua capacidade intrínseca de adaptação. Ao promover conversas necessárias, geramos um espaço de consciência e abertura. Conseguimos mapear melhor o sistema, chegando a duas sínteses importantes. Quais as maiores forças que emanam da essência do sistema e qual o principal desafio em suas dimensões técnica e adaptativa. Ao visualizar o que é preciso deixar ir, interromper ou fazer diferente, criamos um espaço necessário para o movimento da mudança. Ao entendermos que o movimento só acontece a partir de um vazio, a conclusão natural é que uma mudança adaptativa só acontecerá se algo é descontinuado antes. E este desapego de modelos, práticas e crenças anteriores é o principal benefício do que acostumamos chamar de descida do U na abordagem de Otto Scharmer. Após esse período inicial da jornada, chegamos à base do U. Essa é a etapa em que devemos presenciar o que quer emergir. Para isso, será importante trazer o coração para a experiência e assim enriquecer nossa percepção além dos limites da pura racionalidade. Essa também é a hora de incluir a intuição, palavra que vem do verbo latino intuere, que significa olhar para dentro ou contemplar. Nesta base do U, olhamos com mais profundidade e amplitude, adentrando no espaço criativo, olhando também para dentro de nós mesmos, para abrirmos a possibilidades inexploradas até então. Este é o solo criativo, de onde germinará a nova realidade. Um conceito que pode ajudar a entender melhor o que acontece nessa etapa é o de futuro generativo. Uma abordagem que tem sua origem no método de planejamento criado pela Shell e muito utilizada por autores como Joseph Jaworski, ex-executivo da empresa, entre outros. Quando os profissionais da Shell criaram a metodologia de cenários para elaborar suas estratégias, entenderam que fazia mais sentido conceber um cenário desejado que queriam provocar do que simplesmente reagir a futuros inevitáveis, aos quais estariam destinados a acatar. Foi assim que a empresa se reinventou, criando caminhos inéditos em momentos muito críticos, como a crise do petróleo na década de 70, quando eles começaram essa metodologia. Este conceito é potente porque reforça uma verdade epistemológica. A mente, a imaginação e a linguagem humana são capazes de criar mundos, dar forma a novas realidades. Isto mostra que temos um grande poder, mas também uma grande responsabilidade. Para entender a força dos futuros generativos, precisamos trazer outro importante conceito, elaborado pelo cientista Stuart Kauffman, o potencial adjacente, que é o potencial criativo da mudança e inovação. Como diz o especialista Steven Johnson, o potencial adjacente é um futuro possível que paira na borda do estado atual das coisas. É desta forma que a evolução aconteceu no nosso mundo. Pequenas moléculas atravessando a membrana para se combinar com novas moléculas e formarem entidades maiores. É exatamente o que acontece na dinâmica da inovação e mudança adaptativa. Fronteiras que são ultrapassadas por explorações inéditas que formam novas realidades. Todos os inventores e empreendedores aprenderam na prática a acionar possíveis adjacentes. Pensemos em Albert Einstein, Thomas Edison, Nikola Tesla, Steve Jobs e tantos outros. Ou artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Charlie Chaplin, etc. Esta é a mesma competência que o agente da mudança deve buscar. E a boa notícia é que não depende de uma genialidade inata, mas de uma atitude de abertura e a vontade para criar novas realidades. A inovação e a adaptabilidade dependem mais de inspiração e transpiração do que de uma qualidade genial inata. Deixe-me trazer um exemplo para ilustrar essa ideia. No início dos anos 2000, a empresa dinamarquesa Lego experimentou uma crise ao ver o afastamento da sua base de clientes. Para entender as causas de tal afastamento, a empresa foi visitar o campo, buscando no próprio sistema, os clientes, os motivos por trás daquela situação.
Criaram fóruns com a participação de clientes e colaboradores, que geraram muitas informações, ideias e iniciativas, inclusive para reposicionar a marca e o portfólio de produtos. Um resultado concreto dessa nova comunidade foi a Lego Ideas, uma plataforma oficial onde qualquer fã da marca pode submeter novas ideias de produtos, kits, etc. Quando uma ideia é validada pelo sistema de votos, ela pode tornar-se um produto real que será vendido com a assinatura do criador, que recebe uma participação pelas vendas. Vários produtos que foram lançados por esta plataforma tornaram-se grande sucesso. A Lego acessou o possível adjacente indo ao encontro do próprio centro do problema, seu cliente, que agora era convidado para ser parceiro de soluções. Mas para isso, a empresa teve que mudar algumas de suas crenças e valores, que limitavam a criação e produção ao seu espaço interno. Incorporando a nova crença de que a inovação pode vir de fora, a empresa reaproximou o seu consumidor, transformando-o em co-criador de iniciativas e projetos, fortalecendo muito mais a marca que a cada dia via perdendo força e presença no mercado. E para aumentar a capacidade de acessar este possível adjacente, é fundamental formar grupos colaborativos, como a Lego fez com seus fóruns. No caso da jornada da mudança, proposta nessa disciplina, o ideal é que este grupo seja o mesmo que foi acessado na etapa de descida do por vir de um movimento natural de abertura que desembocará na cocriação. O cérebro humano tem uma estrutura flexível, chamada de neuroplasticidade, a capacidade de estabelecer novas conexões sinápticas e, com isso, aprender o novo. Graças a esta característica, a inovação pode acontecer. Quando agrupamos pessoas em um espaço de colaboração criativa, a capacidade de gerar essas novas conexões aumenta exponencialmente. A dinâmica de interconexões criativas gera uma rede poderosíssima que hoje chamamos de inteligência coletiva. Neste espaço de colaboração criativa, será fundamental fomentar a abertura ao experimento. Um elemento importante para esse momento da nossa jornada é a ludicidade, a capacidade de buscar novos caminhos com a leveza do artista e de quem joga com a realidade. As crianças são ótimas mentoras dessa capacidade, porque elas experimentam a novidade com inocência, curiosidade, disposição. O palhaço também é um bom mentor, porque está totalmente presente em seu contexto, atento à realidade, agindo com flexibilidade e improvisação, dançando com o erro e despertando o novo com sagacidade. Por isso, muitas empresas entenderam que o lúdico, o artístico e o jogo são elementos fundamentais para criar uma cultura de inovação. E quando falamos de ludicidade e inventividade, é mandatório destacar a importância do erro nesta dinâmica. A única maneira de criar algo inédito é a partir do erro, já que nenhuma ideia nasce pronta. O novo sempre será uma semente que precisa amadurecer através de uma melhoria contínua. Mas, infelizmente, a nossa sociedade associou o erro ao fracasso e a algo que deve ser evitado a todo custo. Resultado? Uma sociedade que erra constantemente, mas joga o erro para baixo do tapete. O erro não é somente a condição para o novo acontecer. Através de constantes ajustes e sucessivos testes, em muitas ocasiões ele também é a própria inovação. Um dos casos mais clássicos que ilustram o erro criativo aconteceu na empresa 3M. Um colaborador que queria criar uma cola potente, por acidente criou um adesivo fraco, que acabou sendo usado por um colega seu como marcador de livro. Nascia assim o protótipo do Post-it, um dos produtos mais icônicos e usados no campo da criatividade, design e etc. O erro pode ser, sim, muito criativo e revelador. Mas casos como este só são possíveis porque acontecem em ambientes que valorizam o teste e a aprendizagem contínua, aproveitando o erro como uma oportunidade criativa. Nesta etapa de cocriação, é recomendável seguir um método muito utilizado no design, que inclui dois grandes momentos: a abertura de ideias, opções, ou o que chamamos de divergência, e a escolha dos melhores caminhos, também chamado de convergência.
Na etapa da abertura, é recomendável levantar muitas ideias, propostas, sugestões, com atitude de experimentação, leveza e fluidez que comentei há pouco. Neste momento, devemos suspender os julgamentos para que os insights possam fluir livremente. Uma vez reunido um bom volume de ideias, passamos à etapa da escolha, onde o grupo começa a classificar as sugestões em clusters temáticos, avaliando, pesando, filtrando para que, em um processo participativo e democrático, cheguem ao que consideram a melhor ideia. Esta escolha deverá culminar na formatação de um protótipo, que é a representação material e estética da ideia escolhida. Este modelo formal da ideia é importante para dar um contorno concreto no que deverá acontecer nas próximas etapas. É um primeiro passo para consolidar a nova realidade, entendendo que não se trata de uma estrutura fixa e acabada, mas uma proposta que será continuamente aperfeiçoada ao longo do caminho. Por fim, ao conceber o protótipo, é importante explicitar novos comportamentos que ele exigirá dos profissionais envolvidos. Lembrando que na mudança adaptativa, sempre abordamos o externo e o interno simultaneamente. No caso da Lego, ao criar a nova plataforma, naturalmente revelaram que aquela inovação pedia uma nova crença e comportamento. A partir daquele momento ficava claro que a criação não estava limitada ao interno da empresa e que todos deveriam ter a abertura e humildade para co-criar com os clientes. Se não compreendessem isso, os colaboradores impediriam a mudança que estava por consolidar-se. Infelizmente, muitas empresas negligenciam esta dimensão comportamental e cultural, o que impacta diretamente no êxito dos seus processos de mudança. Vimos nesta aula os elementos necessários para chegar às novas soluções que o desafio da mudança pede. O pilar desta etapa de cocriação é a capacidade de abrir-se a novas possibilidades, ideias, propostas, em um ambiente leve, criativo, que propicia a colaboração e aceite o erro como plataforma para caminhos inéditos. A partir desta dinâmica de experimentação, é possível chegar a uma proposta inicial da solução, materializando-a em um protótipo. Como continuidade para a sua prática, eu sugiro que você liste algumas atividades e dinâmicas que possam gerar este impulso inovador para o desafio de mudança que você definiu anteriormente. Agora é com você. Até mais.